No coração árido do deserto, onde a vastidão e a poeira eram as únicas companhias, um povo recém-libertado da escravidão, ainda atordoado pelos milagres estrondosos do Mar Vermelho e pela majestade aterradora do Sinai, enfrentava o maior desafio de sua jornada. Deus, o soberano do universo, aquele que havia falado em trovões e relâmpagos, cuja glória o próprio céu não podia conter, desejava habitar, mas não em um templo de pedra e cal erguido por reis em terras firmes, e sim em uma tenda, um santuário portátil de beleza inimaginável e precisão divina, feito pelas mãos de homens. O paradoxo era gritante. Após a experiência esmagadora no Monte Sinai, onde a voz de Yahweh tremia a terra, Moisés subiu novamente não para receber leis de moralidade ou juízo, mas instruções minuciosas para construir uma morada para o Eterno. O espanto deve ter tomado conta de seu coração ao ouvir cada detalhe, cada medida, cada material. Como o metal bruto e os fios mais simples se transformariam em um lugar que pulsaria com a própria presença do Eterno. Poderiam escravos recém-libertos, agora nômades, sem um lar fixo, erguer um lar para o Deus sem lar, aquele que o próprio céu não pode conter? Era uma proposta que desafiava a lógica humana, uma intimação à fé e à capacidade de ver o divino no mundano, o eterno no transitório. A nuvem que guiara o povo agora pedia um lugar para repousar, não por necessidade divina, mas por um desejo profundo de proximidade com a sua criação. De volta ao acampamento, a voz de Moisés ecoou sob o sol inclemente, transmitindo as ordens divinas ao povo. Não eram comandos de imposição, mas um convite à voluntariedade e à devoção. Quem tiver coração generoso, traga uma oferta para o Senhor, proclamou ele, detalhando os materiais necessários: ouro, prata, bronze, linho fino, peles de animais, madeiras de acácia, pedras preciosas, especiarias e azeite. A resposta foi um dilúvio de generosidade que superou qualquer expectativa. Parecia que a memória da escravidão havia sido lavada por uma onda de gratidão e fervor. As mulheres, com um brilho nos olhos que refletia tanto a fé quanto a alegria de contribuir, despojaram-se de suas joias de ouro e prata, lembranças talvez de um tempo de opressão, agora transmutadas em ofertas de liberdade. Homens, com a força de quem havia construído cidades para faraós, traziam peles finamente trabalhadas, madeiras preciosas de acácia, resgatadas de rotas comerciais ou de oásis distantes. Cada fibra de linho, cada fio de lã tingido de púrpura, escarlate e azul, era entregue com um sorriso, com o coração pulsando em uníssono com o propósito divino. Artesãos, tecelãs, bordadeiras, ourives e carpinteiros apresentavam-se não apenas com suas posses, mas com suas mais valiosas habilidades, suas mãos prontas para o serviço. A abundância foi tamanha, o fervor tão contagiante que Moisés teve que enviar uma mensagem por todo o acampamento: já basta, parem de trazer ofertas. O povo havia trazido mais do que o suficiente, superando em muito a necessidade. Era um testemunho eloquente de uma devoção genuína, uma resposta apaixonada à graça de Deus, provando que um povo recém-liberto da miséria poderia, sim, construir algo de inestimável valor para seu libertador. A glória não estava apenas nos materiais, mas no espírito com que foram doados. Com a matéria-prima em abundância e corações ardentes de fé, a obra começou. Não de forma aleatória, mas sob a orientação divina, personificada em dois homens singularmente dotados: Bezalel, da tribo de Judá, e Oliabe, da tribo de Dan. Estes não eram meros trabalhadores, mas mestres artesãos, cheios do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e de toda a habilidade para fazer trabalhos artísticos. Suas mãos e mentes eram extensões da própria vontade de Deus,
transformando a aspereza do deserto na mais sublime delicadeza. O acampamento, antes marcado apenas pelo sussurro do vento e o balido dos rebanhos, ganhou uma nova sinfonia de criação. Do entardecer ao amanhecer, os sons e aromas se misturavam em uma canção de louvor silenciosa. O som rítmico dos martelos não era de opressão, mas de moldagem sagrada, batendo no ouro com precisão inimaginável. Folhas de ouro eram marteladas até a finura de um fio, depois moldadas em delicadas formas para o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, onde 2 querubins se olhavam com asas estendidas, guardando o espaço da misericórdia. O candelabro, a menorá, brotava do ouro puro como uma árvore de luz, seus 7 braços e taças em forma de flores de amendoeira, cada detalhe esculpido com uma paciência divina. O calor dos fornos derretia o bronze, que era derramado e polido para formar a bacia, para as abluções e o altar de holocaustos, um lembrete constante da necessidade de purificação e sacrifício. Em outra área, o sussurro das agulhas tecia histórias celestiais. Mulheres, com dedos ágeis e visão aguçada, trabalhavam incansavelmente em teares improvisados. Fios de linho fino, brancos como a neve do Hermon, eram entrelaçados com a lã vibrante de púrpura real, escarlate ardente e azul profundo, tingidos com extratos de conchas e plantas raras. Nesses véus e cortinas, querubins eram bordados com uma maestria que os fazia parecer flutuar, guardiões etéreos do santuário. Cada ponto, cada cruzamento de linha era um ato de meditação, transformando simples fios em tapeçarias celestiais que separariam o Santo do Santíssimo e o Santo do Pátio. A precisão exigida era assombrosa. Cada metro de tecido devia ser perfeito, sem falhas, sem desvios. A fadiga podia atingir os artesãos, mas a inspiração, a certeza de estarem a serviço do Eterno, superava qualquer cansaço, elevando o trabalho a um ato de adoração contínuo. O aroma da madeira de acácia, resistente e perfumada, se espalhava. Homens cortavam, lixavam e encaixavam as tábuas que formariam a estrutura sólida das paredes. Cada tábua era cuidadosamente revestida de ouro puro, criando um brilho que contrastava com a paisagem arenosa. Elas seriam encaixadas umas nas outras, por meio de argolas e travessões também de ouro. Cada peça um quebra-cabeça sagrado, perfeito em sua arquitetura. A Arca da Aliança, o coração do santuário, era feita de acácia revestida de ouro por dentro e por fora, contendo as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão. Os altares de incenso e de holocaustos, a mesa dos pães da proposição, as varas para transporte, tudo era meticulosamente elaborado, não apenas para funcionalidade, mas para expressar a beleza e a santidade de Deus. O trabalho parecia impossível para mentes e mãos humanas, mas a sabedoria divina fluía através de Bezalel e Oholiabe, tornando o impossível possível. Era uma dança harmoniosa de fé e engenhosidade, onde a aspereza do deserto dava lugar à delicadeza e precisão do divino. Cada martelada, cada fio tecida, cada corte na madeira era uma oração, uma reverência, uma parte de uma sinfonia que ecoava a ordem e a beleza do próprio Criador. Os meses se passaram e o deserto testemunhou a metamorfose de materiais brutos em artefatos sagrados. Finalmente, o grande dia da montagem chegou. O acampamento fervilhava de uma tensão quase palpável. Sob a supervisão atenta de Moisés, que havia recebido cada detalhe diretamente de Deus, a estrutura começou a tomar forma. As cortinas do pátio externo, de linho branco, foram esticadas e presas às colunas de bronze, delimitando o espaço sagrado. Depois, as tábuas douradas das paredes foram levantadas, suas argolas encaixadas, formando o recinto principal. A cada peça que se erguia, um suspiro coletivo parecia ecoar entre o povo que observava em silêncio reverente.
Os véus internos, tecidos com querubins e cores vibrantes, foram suspensos, dividindo o santo lugar do santíssimo lugar. A Arca da Aliança, coberta com o propiciatório dourado, foi levada com reverência máxima para seu lugar no Santíssimo, o coração do tabernáculo. Em seguida, o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso foram cuidadosamente posicionados no santo lugar. Cada movimento era preciso, cada encaixe, um cumprimento exato da vontade divina. A estrutura, antes uma abstração nas palavras de Moisés, agora se materializava em toda a sua glória. A expectativa crescia em cada tenda, em cada coração. Os israelitas haviam testemunhado a ira divina e a misericórdia redentora, mas agora aguardavam a manifestação da proximidade. Seria este santuário, construído por mãos humanas, aceito pelo Deus Santo? Seria digno de sua presença? O sol do deserto brilhava sobre o ouro reluzente e as cores vibrantes das cortinas, mas a verdadeira luz que todos esperavam era a do próprio Eterno. O silêncio que pairava sobre o acampamento era pesado, carregado de uma mistura de temor e anseio. A última peça foi encaixada, a última argola fixada. Um silêncio reverente, profundo e absoluto tomou conta do vasto acampamento de Israel. Milhões de olhos estavam fixos na tenda recém-erguida, esperando. Então, o impensável aconteceu. Não houve trovões ou relâmpagos, mas uma presença suave e, ao mesmo tempo, avassaladora. Uma nuvem majestosa e densa, a Shekinah, a glória de Yahweh, desceu lentamente sobre o tabernáculo, preenchendo-o com uma luz e uma presença tão intensas que nem mesmo Moisés, o homem que havia falado face a face com Deus, pôde entrar. A cortina da tenda, antes uma barreira visível, agora parecia impenetrável pela própria santidade. Era a revelação da promessa cumprida, a validação de cada esforço, de cada oferta, de cada detalhe. Deus não estava mais distante em um monte fumegante, mas habitava no meio de seu povo, viajando com eles pelo deserto. O tabernáculo não era apenas uma tenda de belos materiais, mas o coração pulsante de Israel, um testemunho visível do pacto divino, uma bússola celestial que guiaria cada passo daquela jornada incerta. Ele transformava o deserto estéril em um lugar de encontro sagrado entre o Criador e sua criação, onde o profano era tocado pelo santo e o humano pela eternidade. A cada vez que a nuvem se levantava, o povo sabia que era hora de partir. A cada vez que ela repousava, era hora de acampar. A presença de Deus não era estática, mas dinâmica, um lembrete constante de que Ele caminhava com eles, em seus triunfos e em suas provações. O tabernáculo era a garantia de que, não importa onde o povo de Israel estivesse, a presença de Deus estava com eles, um elo inquebrável, a promessa de um lar, mesmo em terra de nômades. Era a manifestação visível do amor de um Deus que desejava habitar entre os seus, transformando o deserto em um jardim de santidade. Assim como Deus habitou no meio do seu povo, sua palavra continua a nos guiar hoje. Se você foi tocado por esta história da presença divina, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like para que esta mensagem alcance mais corações, ative o sininho para não perder nenhuma inspiração, compartilhe suas reflexões nos comentários e envie este vídeo para alguém que precisa sentir a proximidade de Deus. Que juntos possamos levar a luz do deserto para o mundo.